Eu passo a palavra por 15 minutos ao senador Isalci Lucas. Primeiro, agradecer, presidente, a Vossa Excelência pelo tempo. Vou fazer rapidamente, porque em 15 minutos são 2.576 páginas. Mas foi estabelecida, então, uma linha de investigação que desdobrou em 5 núcleos. Principalmente o núcleo GSI, Comando Militar do Planalto, Ministério da Justiça e Segurança Pública, o núcleo da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança do DF e o núcleo conexo a tudo isso. Cada um desses núcleos foi analisado e desdobrado em tópicos específicos, conforme disposto nas 2.350 páginas do relatório de instrução e sintetizado no parecer de 227 páginas. O foco da presente investigação foi nas omissões. No dia 1º de janeiro de 2023, o protocolo tático integrado foi ativado durante a posse do presidente Lula e, apesar das expectativas, não ocorreram incidentes significativos. Depois da posse presidencial, no dia 2 de janeiro de 2023, a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, iniciou uma operação de disseminação de alertas utilizando a plataforma WhatsApp. Esses alertas tinham como objetivo sinalizar sobre as manifestações possivelmente violentas planejadas para o dia 8 de março. Os destinatários dos alertas foram principalmente membros dos grupos da chave COCISBIM e o CISP, aqui do DF. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Nacional, GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias, teve um papel de destaque nesse contexto, recebendo 11 desses alertas diretamente em seu dispositivo pessoal. A relação de Saulo com GSI, em especial com o general G. Dias, foi destacado com intensa e frequentes interações. No entanto, essa relação teve um ponto de tensão. O pedido do general G. Dias para que seu nome fosse retirado, omitido do relatório específico da ABIN. Esse pedido fora do comum gerou controvérsias e levantou questões sobre a transparência e integridade das comunicações entre a ABIN e o GSI. Saulo também destacou o cenário volátil que antecedeu as manifestações. Apesar de inicialmente haver baixa adesão, a situação evoluiu drasticamente nas vésperas do evento. Ele sublinhou que, apesar do envolvimento ativo da ABIN no monitoramento, a agência não obteve informações cruciais da Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, órgão que deveria coordenar as ações. Quanto aos 33 alertas da ABIN, no dia 2 de janeiro de 2023, a ABIN iniciou uma série de alertas relacionados às manifestações. No dia 3, no dia 4, no dia 3, a ABIN registrou a redução da adesão às manifestações em várias capitais e notou o início da desmontagem da estrutura do acampamento em Brasília. No dia 4, a tendência de declínio em Brasília continuou, com a diminuição notável da presença de manifestantes. No entanto, no dia 5, o cenário sofreu uma virada significativa. Mensagens das redes sociais indicavam um aumento na mobilização das manifestações em Brasília. A Força Nacional de Segurança Pública assumiu um papel essencial nesse cenário no dia 5 de janeiro, ao emitir um relatório de inteligência meticuloso. Esse documento, diferente dos alertas mais breves da ABIN, detalhou ameaças e possíveis atos violentos em Brasília. A profundidade e a riqueza de detalhes deste relatório evidenciaram a sua importância. Em 6 de janeiro de 2023, a ABIN lançou 2 alertas bastante significativos sobre as manifestações previstas para o dia 7, 8 e 9, aqui em Brasília. No primeiro alerta foi às 16h30. O segundo alerta, às 19h40. A ABIN enfatizou, embora a expectativa de adesão às manifestações permanecesse baixa, havia um risco crescente de ações violentas, principalmente com o objetivo de invadir o Congresso Nacional. Notavelmente, este alerta foi o primeiro de várias que o general Gonçalves Dias recebeu diretamente do seu telefone pessoal.
Vale ressaltar que todos esses alertas foram direcionados à Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Surpreendentemente, o general G. Dias recebeu 3 dos alertas do dia 7 de janeiro em seu telefone pessoal. Essas comunicações explicitamente mencionavam a intenção de invadir os prédios públicos. Não satisfeito com a resposta e percebendo a gravidade da situação, o diretor-geral da Polícia Federal ordenou a preparação de um ofício detalhado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ofício número 5 de 2023, datado de 7 de janeiro de 2023, que foi uma comunicação direta e franca. Nele, Rodrigues detalhou a situação alarmante, destacando a forte mobilização de grupos de vários estados que já haviam se concentrado em Brasília, particularmente no Quartel-General do Exército. Em 7 de janeiro, diante da escalada de preocupações, o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, encaminhou um segundo ofício ao ministro da Justiça, Flávio Dino, reforçando os alertas anteriores. Este documento, o ofício 7, 2023, do Gabinete da Polícia Federal. Também foram mencionadas intenções hostis em relação aos edifícios oficiais, como o Congresso Nacional, o Supremo. Como resultado, o diretor-geral sugeriu a implementação da Força Nacional de Segurança Pública para manter a paz e a ordem no dia 7, 8 e 9 de janeiro. Prontamente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, emitiu uma portaria 272/2023, autorizando formalmente o emprego da Força Nacional de Segurança Pública. No entanto, um ponto crucial a ser observado é que, apesar da urgência da situação, a portaria só foi oficialmente publicada no dia 10 de janeiro. É bom ressaltar isso. No dia 8, a ABIN transmitiu uma nova série de alertas sobre o movimento de intenção de manifestação que chegava em Brasília. Resumo dos alertas: dia 8, 8h53, às 9 horas, às 10h30, às 12h05, 13 horas, 13h30, 13h40, 14h30, 14h45, 15 horas, 15h10, 15h20, 15h30, 15h35, 15h45, 16h30, 18 horas, 18h45, 19h05, 20 horas, 21h30, 22h55. Então, todos os alertas que foram apresentados dia 8. Em meio a isso, as autoridades, incluindo o ministro GSI, foram informadas regularmente pela ABIN sobre a situação em tempo real. A primeira coisa que chamou a atenção nesse novo conjunto de alertas da ABIN foi o ministro-chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, recebeu 11 alertas, antes mesmo de acontecer as invasões, no dia 8. No primeiro deles, às 8h53 da manhã do dia 8, ele respondeu a Saulo Cunha, diretor adjunto da ABIN, minutos depois, 8h56, o seguinte: vamos ter problema. No entanto, nada fez. Por sua vez, o último alerta que o G. Dias recebeu da ABIN foi às 13 horas e 40 minutos do dia 8, momento em que os manifestantes iniciaram a descida para a esplanada dos ministérios. Portanto, mesmo se resolvesse adotar qualquer medida, somente neste momento, ainda havia tempo suficiente para o envio de toda a tropa que estava de prontidão no Comando Militar do Planalto, uma vez que o tempo de deslocamento até o Palácio do Planalto, de acordo com o Plano Escudo, é de até, no máximo, 40 minutos. Registra que a invasão do Palácio do Planalto iniciou às 15 horas. Independente das razões, será crucial entender por que, mesmo com aviso prévio claro e a percepção de que vamos ter problemas, a resposta adequada não foi tomada em tempo hábil. O segundo aspecto que chamou a atenção foi o fato de que a Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça e da Segurança Pública certamente foi a unidade de inteligência que mais alertas recebeu da ABIN. Entre o dia 2 e 8 de janeiro, a Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça recebeu nada menos do que 29 alertas, sendo que 16 deles antes mesmo do início das invasões. No entanto, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública manteve o efetivo da Força Nacional, cerca de 214 policiais inertes nas dependências do Ministério da Justiça no dia 8. Aliás, sobre isso,
a cabo Marcela, quando prestou depoimento aqui, confirmou que somente 2 pelotões da Força Nacional foram empregados no dia 8, mesmo assim, após as invasões já no início da noite. O terceiro aspecto a ser destacado diz respeito à seguinte questão: o ministro-chefe do GSI, amigo do Lula, desde o início do ano 2000, sabia de tudo e nada fez. O ministro da Justiça e Segurança Pública, que disse que não sabia, que não fazia nada sem o conhecimento de Lula, sabia de tudo e nada fez. Mas e o presidente Lula? Sabia de alguma coisa? Neste ponto, vale destacar que, inicialmente, o acionamento para a viagem de São Paulo se deu no dia 5, às 20 horas e 27 minutos. Até aquele momento, havia apenas a previsão de realização de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, com previsão de embarque para São Paulo às 18 horas do dia 6. Ora, será que no fim da tarde do dia 6 já havia informações suficientes o bastante para a mudança de planos? De qualquer forma, a viagem aconteceu. Ocorre, todavia, que o novo acionamento de viagens foi feito para Araraquara por intermédio de e-mail datado do dia 7, às 16h43. Ora, se o dia 6 os alertas poderiam suscitar ainda alguma dúvida, no final da tarde do dia 7, dúvida alguma já não mais existia. Vários alertas já haviam sido dados, dando conta de que as invasões dos prédios públicos e ações violentas ocorreriam no dia 8. Mas, mesmo assim, a viagem para Araraquara aconteceu. No momento das invasões dos prédios públicos, o presidente Lula visitava o local da enchente, tendo inclusive dado uma coletiva às 15h20. Depois disso, teve tempo ainda para realizar uma reunião às 14h30 com o prefeito de Araraquara, o seu amigo Edinho Silva. Somente às 19h30 o presidente Lula voltou para Brasília. Ora, seria como se não fosse trágico esse enredo. De duas uma, ou os auxiliares do presidente Lula, o ministro da Justiça Flávio Dino e o ministro do GSI Gonçalves Dias, foram completamente incompetentes e negligentes, pois sabiam de tudo e nada repassaram informações de tamanha importância ao presidente da República, ou o presidente Lula também sabia de tudo e preferiu não fazer nada com seus subordinados, ou seja, deixar acontecer os atos de vandalismo, muito provavelmente em razão dos benefícios políticos, essa narrativa que foi feita do golpe. E faço aqui, então, presidente, um encaminhamento ao Ministério Público, com base no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. As evidências fáticas e jurídicas coletadas no âmbito da CPMI submete-se ao Ministério Público Federal o presente relatório, instrução e parecer, a fim que se promova a responsabilização civil e criminal dos envolvidos e adote as medidas legais pertinentes, seja por meio de oferecimento de denúncia, instalação de procedimento investigativo criminal, requisição de inquérito policial ou pela instalação de um procedimento preparatório em relação a Flávio Dino de Castro Costa e Marco Edson Gonçalves Dias, por omissão imprópria, abolição, prevaricação, obstrução da justiça e fraude processual, obstrução da justiça e por favorecimento pessoal ou real, falsificação de documento, no caso do Edson Dias, e também falsos testemunhos, desobediência, o Código Penal, improbidade administrativa, a Lei 14.230, e também crime de responsabilidade. E faço também, presidente, 3 sugestões de modificações aqui no ordenamento jurídico da Casa Legislativa. O primeiro deles, sobre suspeição e impedimento de relator em CPI. O que nós vimos aqui, né, na quebra de sigilo institucional do G. Dias, a comunicação entre o gabinete da relatora e o depoente é uma coisa assim inusitada. Então a gente oferece aqui um projeto de resolução aperfeiçoando isso. E a questão do sequestro da investigação parlamentar pela maioria de ocasião. Nós temos que garantir pelo menos o autor do requerimento que possa participar da mesa diretora. E por último, a prática de abuso de autoridades a partir da adoção de pescaria probatória, tendo em vista os casos concretos observados no curso da investigação do CPMI. São apresentados, então, esses 3 projetos, que é exatamente quebrar o sigilo de todas as empresas, de todas as pessoas físicas e ficar pescando essas informações. Então, presidente, em função do tempo, eu só quero, depois de demonstrar tudo isso,
ressalvar aqui que eu li agora o relatório da relatora, ela diz assim com relação a G. Dias: assim, ausente o dolo na conduta de Gonçalves Dias, não vislumbramos possibilidade de responsabilidade do agente pelos referidos delitos. Está na página 847 do relatório da relatora, o que dá realmente uma total descrédito ao relatório. Agradeço, presidente, o tempo a mais aí que Vossa Excelência me deu. Obrigado. Muito obrigado, senador. E está disponível aqui, está mas também à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. Bom, agora será lido o relatório da oposição, conforme havíamos combinado no acordo de procedimento, por 1 hora. Eu não vou o voto em separado, perdão. O voto em separado. Bem lembrado. O relatório foi lido pela senadora Elisiane Gama. Então, eu vou conceder o tempo de 1 hora, e eu peço que a mesa marque 1 hora no nosso cronômetro, sendo que a distribuição do tempo fica a cargo dos senhores. Agora, quando completar 1 hora, nós então encerraremos a palavra, seja quem for, a leitura, para a leitura. E aí, 1 hora será encerrada lembrando que realmente se trata da leitura de um parecer, não é para fazer discursos, porque isso não teria nenhum sentido. Então, eu peço que comece por 1 hora. Quem vai ser o primeiro a falar? Então, com a palavra, o deputado Ramagem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Nós elaboramos um voto em separado, não apenas pela parcialidade da relatora, desde o primeiro dia, mas principalmente pelo viés de suspeição que foi adotado durante a condução dessa apuração. Uma investigação, ela se inicia pela análise dos fatos. Depois se busca a existência ou não de crimes, para, ao final, se apontar quem são autores de crimes. A relatora não fez nada disso. Ela elegeu culpados, presidente Jair Messias Bolsonaro e quem estava à sua volta, para iniciar investigações aleatórias e nexos impossíveis. Tudo com o objetivo de criar fato político, desvirtuar e esconder o que realmente aconteceu no 8 de janeiro. Se o governo PT seria a vítima de um golpe, por que eles sempre foram contra as investigações? Lula, desde o começo, colocou sigilo das imagens, depois fez de tudo contra a CPMI. Tudo isso está no relatório, senhor presidente, isso é uma apresentação. E depois, o senhor Flávio Dino sumiu com as provas. Todos eles tiveram conhecimento prévio das ameaças que aconteceriam aqui de invasão e quebradeira. Deixaram míseros 1000 vândalos entrar e quebrar tudo e não fizeram nada. Essa CPMI também não adentrou na questão importante que nós queríamos de individualizar as condutas desses vândalos para responsabilizá-los. No local mais importante da República, onde há câmeras por todos os lados, a CPMI fez igual à Justiça. Juntou vândalos no mesmo bolo que manifestantes que não quebraram nada. Tudo para incriminar a direita. Em janeiro, senhor presidente, eles chegaram a chamar os brasileiros, cidadãos, de terroristas, só por serem de oposição. Agora, assassinos, sequestradores, estupradores do Hamas, eles não conseguiam chamar. Ninguém interrompeu a relatora. São essas... Tá tudo no relatório. Ele está fazendo a introdução, rapaz. Deputado Ramagem, veja bem. Deputado Ramagem, eu vou fazer aqui um alerta a Vossa Excelência e a todos os outros que vão falar. Estamos fazendo aqui um acordo de procedimento que eu estou me responsabilizando por esse acordo. A rigor, Vossas Excelências não teriam direito a esse tempo que a mesa está em acordo com a maioria concedendo. A relatora, ela fez a leitura de um parecer. Não dá para que, ao invés do relatório, cada um dos deputados da oposição faça um discurso colocando as palavras que não constam no parecer, no voto separado que Vossas Excelências estão protocolando. A gente está no momento em que estamos tratando de leitura de parecer. Amanhã
A partir das 9 horas teremos o debate, cada um terá 10 minutos e faz o discurso que desejar. Mas o acordo que nós fizemos não foi no sentido de que cada um faz um discurso para completar 1 hora. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência é um deputado que cumpre acordo, que tem bom senso. Eu peço a Vossa Excelência que, sobretudo, Vossa Excelência, eu preciso, mais do que nunca, do seu exemplo para conduzir os seus colegas. Deixe-me esclarecer. Essa é a forma que nós adotamos no voto em separado e consta do voto em separado para demonstrar que tudo foi feito para calar a direita brasileira. A voz do povo brasileiro está no voto. E eu vou elencar ao final dos meus 5 minutos, informar como é o sumário para os colegas adentrarem. O que nós estamos querendo demonstrar aqui é que se chegou ao poder uma pessoa conhecida pela sua catástrofe de gestão, de compadrios e de ineficiência, que lógico que teriam que calar a população, como fizeram através do 8 de janeiro. Pessoas que, como nós vimos, começaram a censurar. Isso está no relatório, senhor presidente. Deputado, veja bem, deputado, Vossa Excelência não está lendo o relatório. Serão 8 Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Me perdoe, não foi isso que nós combinamos. Serão 6 Eu não posso manter o acordo se Vossa Excelência insistirem dessa forma. Muito bem, eu não posso, deputado. Me lamento, mas não foi isso que nós acordamos. Eu conversei com os deputados do governo para que nós fizéssemos um termo. Eles concordaram comigo, concedendo um tempo que Vossa Excelências não têm direito para ser feita a leitura. Você veja, por exemplo, o deputado Exalci Lucas, o deputado Exalci Lucas fez um parecer de 2.300 páginas. Ele fez um resumo e leu o resumo. Agora, Vossa Excelência não pode, por favor, eu posso restituir, não tem problema. Vossa Excelência não pode fazer aqui observações discursivas como sobre o Hamas e etc. Aí não tem condições, deputado. Muito bem, eu vou entrar no nosso sumário. Pois não. Está sendo colocado no parlamento a mesma estratégia de calar a voz do povo. Eu estou relatando, porque eu não posso ler toda uma introdução histórica, como nós colocamos, então eu tenho que relatar a todos aqui a nossa apresentação. Isso é um resumo. O que nós estamos vivendo, com toda certeza, é um autoritarismo com viés sob o manto ilusório, mentiroso de defesa da democracia. Então, o nosso relatório traz aqui a verdade, é um voto em separado, que é a verdade, através de fatos, fundamentos e de provas. Nós dividimos o nosso relatório da seguinte forma: a instalação da CPMI, a distinção de manifestações democráticas do que seria golpe de Estado e do que realmente foi quebradeira e vandalismo. O conhecimento prévio das ameaças pelo governo federal, as prisões e decisões judiciais arbitrárias, as ações, omissões, obstruções e os respectivos indiciamentos para serem levados à persecução penal. E aí concluímos com propostas legislativas, dentre elas, que possam possibilitar que CPIs sejam verdadeiramente instrumentos de investigação e da minoria. E revisão de dispositivos, principalmente criminais, que estão sendo utilizados arbitrariamente pelo Judiciário. Eu passo agora ao próximo tópico, ao deputado André Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Romagem. O pedido de instalação dessa CPMI foi assinado pelo número final de 246 deputados federais e 40 senadores, como consta na página da CPMI. Mas desde muito antes já havia o número necessário de assinaturas, o que gerava a necessidade imediata da instalação, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada no STF. CPMI é um instrumento da minoria, que não se submete a um juízo discricionário, seja do presidente da Casa Legislativa, seja do plenário da própria Casa Legislativa. Direito do Parlamento de fiscalizar ações e omissões do governo federal, sem que o mesmo governo obste essa fiscalização. O STF, na CPI da pandemia, deixou claro que a criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como consta no Mandato de Segurança 37.760-DF. Mas a mesa do Senado Federal, mesmo assim, se opôs a dar cumprimento à instalação da CPMI, o que só mudou após o vazamento das imagens pela CNN.
a CPMI tornou-se inevitável. E então o governo federal e sua base parlamentar entraram em campo para uma nova fase de boicote às investigações e à exposição da verdade. Tivemos uma interpretação excêntrica da mesa da Câmara, gerando a perda da vaca da minoria, especificamente do Partido Novo, o que retirou desta CPMI o deputado Marcel Van Hatten. A CPMI foi formada com 38 membros que não assinaram o requerimento da instalação da CPMI. Isso mesmo, de 64, 38 sequer assinaram. A mesa desta comissão foi formada integralmente por não signatários, com exceção do senador Magno Malta, que foi colocado como segundo vice-presidente. O plano de trabalho que desvirtuou integralmente o objeto de requerimento de instalação nem entra aqui na questão das ilegalidades e abusos nas prisões. Blinda o governo federal a qualquer custo e usa integralmente narrativa montada pelo PT, mesmo antes da CPMI se iniciar. Prova disso é o site que o próprio PT colocou no ar, descrevendo tudo isso que consta hoje no relatório da senadora Elisiane Gama. Tivemos durante toda a CPMI uma parcialidade da relatora e do relatório demonstrado desde o primeiro dia. A narrativa produzida pelo PT para a sua militância é um relatório antecipado desta CPMI, pois a narrativa e a cronologia são em tudo coincidentes à exposição da relatoria dessa comissão. Tudo evidencia, portanto, que o relatório desta CPMI já estava pronto, desde antes dela se iniciar. Das 24 oitivas realizadas ou agendadas aqui nesta CPMI, apenas 3 não contavam com o pedido da relatora e ou da base governista. É isso mesmo. Dos 24, apenas 3 não contavam com o pedido da relatora ou da base governista. 21 da base da relatora, 3 da oposição. Lembremos que foram aprovados centenas de requerimentos divorciados do objeto desta CPMI, que não fazem nada além de devassa na vida de opositores políticos, sem qualquer motivação idônea. Vimos aqui uma verdadeira fishing expedition, o que é a pescaria probatória especulativa. Centenas de vidas arrasadas devido a essa CPMI. Tivemos parcialidade principalmente com G. Dias, que sequer consta no relatório da senadora Elisiane Gama. E frases como a frase de Jair Bolsonaro, que foi usada para incriminá-lo, abre aspas, através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada, você só vai mudar, infelizmente, quando nós partimos para uma guerra civil, etc., fecha aspas. Essa frase, usada pela senadora Elisiane Gama para indiciar Jair Bolsonaro, foi dita em uma entrevista em 1999. Para dar continuidade, deputado Nicolas Ferreira. Obrigado, deputado André. É evidente que o intento da esquerda sempre foi o de criminalizar qualquer movimentação popular que não seja de esquerda. Por isso a perseguição aos manifestantes agora, na busca do objetivo de causar medo nas pessoas, evitando que as manifestações orgânicas e espontâneas deixem claros demais que o governo atual não tem apoio popular. Não conseguiram ainda barrar as redes sociais, mas pavimentaram esse caminho de barrar as manifestações nas ruas. O vandalismo ocorrido nos atos de 8 de janeiro é público e notório, e todavia não foi apurado por esta CPMI. Não houve convocação de qualquer pessoa filmada depredando, embora houvesse requerimentos para isso. Como, por exemplo, o homem que derrubou o relógio de Dom João VI, ou até mesmo os que chutaram a porta do Palácio do Planalto, fotografada pelo jornalista da Reuters. A esplanada dos ministérios e os prédios federais são coalhados de câmeras de segurança. E por isso mesmo são inúmeros os vídeos e imagens que mostram os responsáveis pelos atos de vandalismo. É perfeitamente possível a devida individualização das condutas, de modo que a utilização do famigerado crime de multidão é apenas mais uma narrativa voltada à criminalização das movimentações populares à direita. Depoimentos nessa CPMI e na CPI do DF demonstram cabalmente que havia grupos distintos durante os atos do dia 8 de janeiro. E uma reduzida minoria foi responsável pela depredação, enquanto a maioria esmagadora ou ficava sem reação, ou fugia de bombas de efeito moral e balas de borracha, ou ajoelhava e orava.
Foi trazida em audiência pública realizada na Comissão de Segurança da Câmara uma mulher de 37 anos, cujas imagens mostram que apenas permaneceu no interior do Congresso Nacional sentada, ajoelhada ou deitada, sem nada a depredar, tudo filmado. E, no entanto, permaneceu presa por quase 9 meses, relatora. Embora perfeitamente possível a individualização da conduta e a punição pelos crimes que realmente ocorreram, o dano ao patrimônio público, optou-se por simplesmente aderir à falaciosa narrativa de crime multitudinário e sem rosto, desprezando-se as inúmeras provas no sentido de uma esmagadora maioria pacífica, que nada depredou e sequer anuiu com a depredação. A narrativa de golpe de Estado, além de fantasiosa, se trata de crime impossível. Não se faz golpe de Estado e nem se turba o exercício de poderes constituídos sem armas, sem qualquer apoio vindo da seara dos próprios poderes constituídos. Ainda que analisássemos a ação física de quem tem executado o ato de violência patrimonial, não teria como impedir ou restringir o expediente de quaisquer dos 3 poderes. Grupo difuso, descoordenado, pessoas simples e comuns, sem liderança, sem qualquer possibilidade concreta de tomada do poder, ou seja, depredação dos prédios que nunca ameaçou a autoridade dos detentores de cada um dos poderes. Ninguém nunca falou em autogolpe, mas de aproveitamento doloso de uma situação. O nível de fantasia da narrativa do golpe foi absolutamente afastado por fala recente do ministro da Defesa do Lula, José Múcio. Abre aspas. O que aconteceu no 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, patrocinada por alguns irresponsáveis. Não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado os desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Fecha aspas. Logo, rotular de golpistas os manifestantes que estavam na capital política do Brasil em 8 de janeiro, ou mesmo mantê-los em prisão arbitrária sem a individualização da conduta do que são acusados, numa clara punição antecipada, viola frontalmente princípios constitucionais. A ingerência do Poder Judiciário de outras esferas de controle de administração pública, de perseguição política ao governo Bolsonaro e a qualquer governo de direita, de insegurança jurídica, de crescentes interferências no equilíbrio do processo eleitoral, foram fatores que levaram às ruas após o resultado das eleições. São várias as manifestações do ministros do STF, por exemplo, que deixam latente o intento de exercer poder político. Luiz Roberto Barroso, abre aspas, o Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição Federal de 88, deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Gilmar Mendes, abre aspas, se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. É preciso reconhecer isso. Fecha aspas. Neste voto em separado, delineamos toda a perseguição promovida pelo Poder Judiciário e por outros órgãos de controle ao governo Jair Bolsonaro. Todo o contexto de soltura de Lula e da anulação de suas condenações. A perseguição inclemente ao governo Bolsonaro, com 123 medidas desfavoráveis em 2 anos de governo. Medidas de outros órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas. O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado propôs 539 representações dos 4 anos de governo Bolsonaro e apenas 12 representações entre os anos de governo Dilma. A atuação absolutamente enviesada do STF e do TSE durante o período eleitoral de 2022. Essa insegurança foi um dos grandes fatores para que as manifestações populares se fossem avolumando ao longo dos anos, pois o povo percebe o problema. As manifestações populares são legítimas, inclusive aquelas ocorridas nas mediações do QG. E o que deixa isso claro como o sol é que o governo atual não tomou qualquer iniciativa de encerrar os acampamentos. Ora, se eram ilegais e golpistas, por que o governo atual não os desfez desde o primeiro dia? Já que estavam em era militar, cujo comandante maior é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A narrativa salta aos olhos. Passo a palavra para o senador Esperidião Amin. Senhor presidente, aproveito para saudar muito especialmente todos os senadores e senadoras, deputados e deputadas, mas muito particularmente aos integrantes do bloco da oposição que eu integro, cujo relatório eu subscrevo, já subscrevi, e não posso deixar de dizer que vou falar menos porque acolho integralmente o relato do senador Exalci Lucas. O meu tópico se chama omissão. E o senador Exalci Lucas deu uma aula de resumo. Incorporo, até porque fui eu o autor do pedido, no dia 9 de janeiro, ao
GSI, fiz a solicitação em nome da CECAI, Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, e foi a partir de então que se conheceram as mensagens, as informações que foram sonegadas a esta comissão, alternada e bizarramente. É confidencial, não é confidencial? Pode publicar, não pode publicar? Tem o nome do ministro Gonçalves Dias? Não tem. Tira, coloca. O relatório foi perfeito. Eu só quero acrescentar a este relatório 3 tópicos. Primeiro, nos foi impedido ouvir o ministro da Justiça e nos foi impedido avaliar o porquê que a Força Nacional não foi acionada. Isso é um embuste e consta do relatório. Acrescento a isto que o Supremo Tribunal Federal foi agredido pelo ministro da Justiça, que não forneceu as imagens do dia 8 de janeiro que lhe pertenciam. E não me consta que tenha explicado por quê. Não sei se ele teve coragem de dizer para o Alexandre Moraes que elas estão destruídas. Até porque circularam por aí. Assim como circularam as suas próprias imagens. E acrescento ainda as 2 entrevistas do presidente Lula, 12 de janeiro e 18 de janeiro, que constam do relatório, em que ele disse claramente, é a convicção pessoal dele, abriram a porta pelo lado de dentro. É o retrato falado por um homem que é eloquente, fala uma linguagem popular que todos compreendem. Não houve invasão, houve omissão, cumplicidade, em proveito do que eu deixo de comentar. Muito obrigado. Na sequência, item 5, prisões e decisões judiciais arbitrárias, vândalos, manifestantes e financiadores. Todo o transcurso da investigação revelou que são patentes, evidentes e inegáveis as ilegalidades e abusividades constatadas nos processos e procedimentos que em Cejário decorrem das prisões ocorridas em decorrência dos atos de 8 de janeiro. Nessa linha, esse voto em separado buscou evidenciar as diversas ocorrências ilegais e abusivas, reunindo diversos casos equivalentes para ilustrar cada elemento de ilegalidade e abusividade. Importa ressaltar que houve, desde o plano de trabalho, flagrante exclusão da linha de investigação essencial do requerimento de instalação da CPMI, qual seja a apuração de injustiças contra aqueles que efetivamente não participaram e não concordaram com os atos de vandalismo. A relatoria não apresentou sequer uma linha de investigação acerca das irregularidades dos processos e procedimentos que ensejaram as quase 2.000 prisões, ignorando e subvertendo o requerimento de instalação da CPMI. Mas a análise de documentos e o contato com advogados, presos e familiares, em especial nas audiências públicas realizadas nas comissões de segurança e combate ao crime organizado da Câmara e do Senado sobre o tema, permitiu a exposição e as conclusões objetivas e inequívocas que constam do voto em separado. Este voto inclui e contempla todas as violações já apresentadas em denúncia formal perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Dessa denúncia extrai-se as denúncias e petições apresentadas a órgãos de proteção aos direitos humanos no Brasil, todas sem qualquer encaminhamento real. Este item é muito relevante e muito extenso, impossível de ser tratado em alguns minutos, pois trata da vida de milhares de pessoas, não apenas aqueles presos injustamente, mas também suas famílias e seu ciclo de relações. As prisões e os processos ilegais e arbitrários têm potencial de atingir um sem número de pessoas, sendo algo que ficará marcado na história do país no pior sentido. A análise começa com a provocação da prisão em flagrante pela AGU e por senador da República, que não tem atribuição do tema, mas provocaram de forma muito expedita, ainda no curso dos acontecimentos. A provocação pela AGU foi apresentada às 18 horas, 36 minutos, 23 segundos, do dia 8/1, e a do senador Randolfo Rodrigues foi apresentada às 18 horas, 42 minutos, 27 segundos. E ambas com referência a inquéritos infinitos e sigilosos,
que nem os presos podem acessar, apesar de serem inquéritos a razão da alegada e inexistente conexão que levou os processos ao STF. Aqui vale lembrar que os responsáveis pelo ataque à bomba do aeroporto de Brasília, na véspera de Natal, foram julgados pelo TJDF, sem qualquer imputação de terrorismo ou crime contra o Estado Democrático de Direito. Ora, se o STF é competente para julgar as pessoas do 8 de janeiro e também as do 12 de dezembro, e se esses ataques à bomba foram objeto de insistente uso pela relatoria dessa comissão, por que apenas esses atos não foram julgados pelo STF? Parece claro que esse julgamento na Justiça Comum, inclusive com sentença de condenação, já confirmada pelo Tribunal de Justiça do DF, deixa absolutamente claro que o STF é incompetente para todos esses julgamentos de exceção que estão ocorrendo. Então veio a decisão inicial do STF, do ministro Alexandre de Moraes, que veio acompanhada do famoso tweet, que visivelmente já antecipava os julgamentos. As pessoas chamadas desde o início de terroristas e golpistas já entraram como culpadas. E o STF, incompetente para o julgamento, mostrava-se também parcial. A decisão faz referência às provocações da AGU e do senador Randolfo Rodrigues. E ainda, há um ofício do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, assim como a uma assessoria de combate à desinformação do TSE. Veja-se o nível a que se chegou. Um tribunal eleitoral presidido pelo mesmo ministro relator de inquérito infindável no STF tem uma assessoria direcionada a combate à desinformação em situação dissociada por completa do tema eleitoral. O abuso salta aos olhos. Mas essa decisão do ministro Alexandre de Moraes deixa clara a necessidade de punir as omissões de autoridades que viabilizaram a depredação ocorrida. Esperemos que essa ânsia punitiva também valha para as autoridades federais, cuja omissão está claramente delineada em nosso voto separado. Na sequência, analisamos a ilegalidade e abusividade das prisões ocorridas em 9 de 1 de 2023, em que prenderam um arresto milhares de pessoas, inclusive crianças e até um cachorro, com inegável perfídia ou engano deliberado aos presos, o que é crime até na guerra. Aquelas pessoas que estavam acampadas no QG do Exército em Brasília foram enganadas por diversos agentes das forças de segurança e levadas a uma prisão ilegal e quase inacreditável, com direito a passarem horas trancadas em um ônibus lotado, sem direito a ir a um banheiro ou se alimentarem. E depois foram jogadas em um galpão, ainda sem saber o que estava realmente se passando. Nas prisões efetuadas em 8/1, no âmbito da Praça dos Três Poderes, foi patente a completa ausência de diferenciação de pessoas no momento da prisão. Major Natali, coordenador-geral da Segurança de Instalações do GSI, que acompanhou o desenrolar das prisões, foi arrolado pela PGR como testemunha de acusação no inquérito 4922. Nessa condição, o militar relatou que não houve qualquer diferenciação de conduta entre os manifestantes para fins de prisão, informando que a maioria era pacífica. Essa informação corrobora a natureza pacífica da manifestação para a maioria esmagadora dos manifestantes. Apesar da flagrante distinção entre os manifestantes, com a ausência de qualquer conduta homogênea, houve em 8 de janeiro de 2023 conduta de prisão por arresto, sem qualquer diferenciação, com posterior decisão uniforme para todas as pessoas da lavra do ministro Alexandre de Moraes. A já referida decisão inaugura todo um contexto de ilegalidade e abuso que foi se avolumando posteriormente. Após a ilegalidade flagrante de todas as prisões, veio a violação às prerrogativas mais básicas dos advogados e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que foram extensamente expostas nas audiências públicas que realizamos.
e estão consubstanciadas no voto em separado. O caso das audiências de custódia é muito pior, chegando-se a ter pessoas que levaram até 11 dias para serem levadas à audiência de custódia, quando a lei fala em 24 horas. E a audiência de custódia era essencialmente uma farsa, pois os juízes auxiliares não tinham poder decisório algum. Todo o poder continuava concentrado no ministro relator Alexandre de Moraes, que a toda evidência já tinha decidido não soltar ninguém. Até porque ele mesmo concentra as funções de juiz inquisitor, garantidor e julgador, em descompasso com o próprio STF, que agora, em setembro de 2023, decidiu pela constitucionalidade do juiz de garantias. As pessoas permaneceram presas por semanas ou meses a fio, inclusive aquelas que nem poderiam ter sido presas preventivamente, que são todas aquelas presas no dia 9 de janeiro. A pena máxima dos crimes atribuídos a elas, pelas denúncias padronizadas da PGR, não alcançam 4 anos. Pelo que não está presente o pressuposto objetivo da prisão preventiva. Mesmo assim, foram submetidas a prisões por meses a fio. E ainda hoje, estão com medidas privativas de liberdade que inviabilizam suas vidas. Elas já cumpriram pena antecipada e agora estão sendo literalmente chantageadas pela oferta totalmente espontânea de um acordo de não percussão penal, o ANPP, que ultrapassa as raias do absurdo. Houve ainda o uso indevido de algemas contra entendimento simulado pelo STF. Houve a manutenção na prisão de dezenas de mulheres com filhos menores de 12 anos contra jurisprudência pacífica do próprio STF. Houve prisões preventivas, sem denúncias por meses, quando o prazo legal não ultrapassa 10 dias. Houve desconsideração do Ministério Público, mas a depender do subprocurador envolvido, reforçando o manejo de absolutamente tudo pelo relator, conforme o seu alvedrio pessoal. No julgamento, já ocorrido, a desconsideração do artigo 359 do Código Penal é plena. Esse artigo afasta a ocorrência de crimes contra o Estado Democrático de Direito em manifestações políticas, mas vem sendo sistematicamente desconsiderado, demonstrando que a revogação da Lei de Segurança Nacional, substituída pela Lei 497, acabou tornando a emenda pior que o soneto. Senadora Damares, caros colegas, quanto à atuação e às omissões da Polícia Militar do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro de 2023, é importante inicialmente esclarecer o escopo das atribuições da instituição. As atribuições da PM do Distrito Federal relacionadas à segurança pública naquele dia estavam restritas à atividade ostensiva e de preservação da ordem pública e da segurança interna do Distrito Federal, não havendo norma alguma que a obrigasse a guardar edifícios públicos federais. Além disso, vale ressaltar que em nenhum momento a corporação foi provocada para assumir posição no plano de operações do Escudo do Planalto, já que esse plano estratégico nunca foi acionado pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Feita essa introdução, vejamos a cadeia de comando da PM do Distrito Federal entre os dias 6 e 8 de janeiro, a qual contava com a seguinte configuração: Coronel Fábio Augusto, comandante-geral; Coronel Klepter, subcomandante-geral; Coronel Jorge Eduardo Naime, comandante do Departamento de Operações; Coronel Paulo José, subcomandante do Departamento de Operações. O caso do Coronel Eduardo Naime é emblemático, pois se trata de um dos maiores exemplos dos abusos de poder e de autoridade decorrentes dos eventos dos atos do dia 8 de janeiro. O coronel sofreu não somente com uma prisão abusiva, sem sequer haver uma denúncia contra ele por 5 longos meses, e agora enfrenta uma denúncia descolada da realidade. Acusado de golpista, o que acontece com Eduardo Naime não passa de um claro caso de perseguição política, de uma construção de narrativa que tenta transformá-lo num bode expiatório de problemas e falhas com as quais ele não tem relação alguma. Vejamos o porquê. No dia 8 de janeiro, o coronel Naime estava de férias. Suas férias estendiam-se do dia 3 ao dia 14 de janeiro, com seu pedido de afastamento formal tendo sido deferido pelo então subcomandante-geral, coronel Klepter. Já em janeiro, mesmo já
discutindo alertas de problemas que poderiam ocorrer no final da semana dos dias 7 e 8 de janeiro, o coronel Klepter, portanto, assumiu o ônus do afastamento de Naime. Na visão do comandante da PM, a importância da permanência do coronel Naime em seu posto era para as ações de posse do presidente e do governador, cujas operações da corporação transcorreram sem qualquer intercorrência sobre o seu planejamento. Além disso, o comprometimento de Naime com a segurança pública e com sua função é inquestionável, como podemos ver por meio de seu planejamento para a desmobilização do acampamento em frente ao QG de Brasília. Enquanto comandante do DOP, planejou e montou a operação de desmobilização definitiva do referido acampamento ainda em 28 de dezembro de 22, a qual acabou sendo frustrada por decisão do comandante da IMB, do Exército do Brasil. O fato de Eduardo Naime ser taxado de golpista, mesmo tendo ele planejado a operação de desmobilização do acampamento golpista, assim como tendo salientado a importância de se solucionar o caso e tendo feito tudo isso ainda antes da posse presidencial do atual governo, só mostra o caráter persecutório do tratamento dado a Naime. Vejamos agora as reais falhas operacionais da PM do Distrito Federal de 8 de janeiro. Sendo incontroverso o afastamento do coronel Naime, competia ao coronel Paulo José Ferreira de Souza, seu substituto no comando do Departamento Operacional, a obrigação de planejar, mobilizar e supervisionar as tropas subordinadas ao DOP da PM do Distrito Federal. O coronel Paulo José, mesmo tendo recebido integralmente as orientações previstas pelo Plano de Ação Integrada, o PAI 2 de 2023, somente o encaminhou por meio de circular para suas unidades subordinadas, sem confeccionar planejamento direto pelo próprio DOP. Portanto, o coronel Paulo evidentemente falhou na confecção e no planejamento do plano de operações do DOP para lidar adequadamente com a situação. Associado ao coronel Paulo José, identifica-se também um outro ator com papel preponderante nos acontecimentos do dia 8 de janeiro. O ex-subcomandante-geral da PM do DF, coronel Klepter. Vale notar que, curiosamente, Klepter veio a ser posteriormente promovido a comandante-geral da PM do Distrito Federal pelo interventor Ricardo Capelli. O coronel Klepter é o responsável pela emblemática sugestão e ordem à tropa para que a mesma ficasse de sobreaviso, ou seja, aguardando de casa por ordens, ao invés de, no mínimo, ordená-la a ficar de prontidão no quartel, esperando por seu acionamento. A ordem de Klepter foi dada no dia 7 de janeiro em grupos de WhatsApp direcionada aos oficiais da PM e determinando que as tropas ficassem de sobreaviso. Além disso, foi por meio de deliberação e decisão conjunta do então subcomandante-geral com os comandantes substitutos do DOP, o coronel Paulo José, que a corporação optou pelo reforço da tropa com alunos inexperientes. Em conclusão, fica claro e evidente que ocorrem sim falhas operacionais por parte da Polícia Militar do DF. No caso, constata-se os seguintes problemas e falhas. 1. A falta de planejamento próprio do Departamento de Operações. 2. A ordem de manutenção da tropa em sobreaviso de casa. 3. O acionamento de alunos sem experiência. O baixo efetivo e a falta de experiência decorrentes dessas falhas da PM ao lidar com os atos do dia 8 de janeiro, portanto, foram fatores determinantes para a invasão e as depredações ocorridas naquele dia. Tais falhas operacionais decorrem da atuação do coronel Paulo José, comandante substituto do DOP, e do coronel Klepter, e, portanto, demandam um maior aprofundamento das investigações relacionadas à atuação de ambos. Porém, é importante notar que as mesmas devem seguir linhas de investigação relacionadas à determinação do patrimônio público e ao dano qualificado, e não segundo as linhas políticas erroneamente orientadas relacionadas à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e da deposição do governo instituído. Por fim, é extremamente necessário trazer luz à atuação da Procuradoria-Geral da República. É certo que vários oficiais da PM, inclusive da cúpula, estão sendo investigados ou foram denunciados. Porém, a denúncia ofertada pela PGR não tem qualquer lastro real, e tem visível intento de criminalizar a visão política de direito classificada como golpista. Era isso. Marco Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou falar aqui sobre a atuação e omissão do general G. Dias e do diretor Saulo Moura da Cunha da ABIN. G. Dias mentiu, crime de falso testemunho. G. Dias afirmou que não houve transição e que não recebeu nenhuma informação sobre o que estava acontecendo em frente ao QG. Todos os dispositivos legais, senhor presidente, estão no nosso relatório. G. Dias foi omisso
pois, mesmo tendo um compêndio de conhecimentos difundidos pela Agência Brasileira de Inteligência sobre a situação do país, deixou de agir. G. Dias afirmou não saber de nada do que estava acontecendo no QG, mas uma completa discrepância, pois Saulo Moura, ex-diretor da ABIN, ao ser indagado pelo senador Exalcir Lucas se G. Dias havia tomado conhecimento do relatório 323 da inteligência, Saulo respondeu que ele tomou conhecimento do relatório e que o relatório foi entregue ao mesmo. A ausência de medidas, apesar da ciência clara sobre os potenciais ameaças de desordem civil e confronto, lança luz sobre uma grave negligência e omissão no zelo pela integridade instituições nacionais e pela tranquilidade pública. G. Dias recebeu em seu celular 11 alertas enviados pelo diretor da ABIN, Saulo Moura, entre os dias 6 e 8 de janeiro, informando claramente sobre os riscos de violência contra prédios públicos e autoridades. Contudo, G. Dias pediu que o seu nome fosse retirado da lista daqueles que receberam os alertas, mentindo a esse colegiado. Ele afirmou que não pediu para Saulo adulterar o relatório. G. Dias prevaricou ao não acionar o plano escudo. O depoimento prestado pela cabo militar do Distrito Federal, Marcela da Silva, confirmado por vários relatórios, certificam de modo inequívoco que o Palácio do Planalto foi retomado pelo batalhão de choque da PMDF e não pelos militares do Exército, dado o exíguo efetivo das Forças Armadas presente no local naquele momento. G. Dias prevaricou manter relação amigável com os invasores. As cenas irrefutáveis da CNN mostraram o então ministro do GSI, general G. Dias, circulando livremente ao lado de invasores dentro do Palácio do Planalto, com recepção amigável a pessoas envolvidas na invasão. Crimes cometidos por Saulo Moura, ex-chefe da ABIN. Saulo disponibilizou seu celular a essa comissão para ser periciado, mas retirou informações sobre o argumento que faria parte do seu sigilo funcional. Conforme as mensagens evidenciam, um grupo de trabalho da CISBIM, formado sob o comando de Saulo, se reuniria para a produção de documentos para a identificação de supostos financiadores, lideranças, articuladores digitais, redes de apoio e futuros atos. Discurso bastante similar ao adotado pela relatora nessa comissão. Os pedidos do general G. Dias eram tão excêntricos e fugiam tanto do objeto da agência que Saulo afirma que seria necessário reorganizar a agência. Conversas entre Saulo da Cunha e Leonardo Singer, que era secretário da gestão da ABIN, corroboram esse adesismo às ordens manifestamente ilegais visando a blindagem do general G. Dias. Esse quadro de flagrante omissão é confirmado na sindicância que transcorreu no âmbito do próprio GSI. Conforme documentos 172 e 195, amplamente noticiados pela imprensa, a ação dos agentes de segurança do GSI foi prejudicada por falhas de comunicação. Essa falha de comunicação foi, na realidade, a sonegação dolosa de informação pelo então ministro do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias, que constituiu o fator determinante para o dimensionamento insuficiente de equipes de segurança presentes no Palácio do Planalto. Nessa linha, o voto em separado indiciou o general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro, chefe de gabinete da Segurança Institucional, GSI, nos seguintes crimes: artigo 62, artigo 63, artigo 297 e as demais inscrições estão no nosso relatório. Como também indiciou o senhor Saulo Moura, ex-chefe da ABIN, pela prática de crime previsto no artigo 297, parágrafo 1º do Código Penal, pois atuou na falsificação de documento público. Terminando, lembrando-se novamente que, embora a compreensão deste voto em separado seja de que os atos de 8 de janeiro e as omissões que os permitiram não abra margem para a incidência dos crimes previstos nos artigos 359-L, abolição do Estado Democrático de Direito, e 359-M, golpe de Estado, no Código Penal, é necessária isonomia de tratamento, de modo que, caso o STF entenda que os agentes públicos que se omitiram devam responder por tais delitos, espera-se, por questão de coerência e razoabilidade, que o mesmo entendimento também seja aplicado para o ministro da Justiça e Segurança Pública e para o seu secretário executivo. Passo a palavra ao deputado Felipe Barros. Senhor presidente, eu serei muito breve. O meu tópico é sobre a atuação e a omissão do ministro Flávio Dino. É importante nós lembrarmos, senador Marcos Rogério, que ao todo foram emitidos 33 informes da ABIN, e desses 33 informes da ABIN, a grande maior parte deles foi encaminhado também para 3 servidores do Ministério da Justiça, desde o dia 2 de janeiro. Portanto, o ministro Flávio Dino sabia daquilo que poderia acontecer. Tanto é que ele sabia que o próprio diretor-geral da Polícia Federal o avisou das manifestações que estavam se avizinhando no dia 7 de janeiro, e no mesmo dia 7 de janeiro, o ministro Flávio Dino autoriza
o emprego da Força Nacional por meio da Portaria Ministerial 272 de 2023. E o argumento do ministro Flávio Dino de que deveria ter a autorização do governador para que a Força Nacional agisse não prospera. Primeiro porque a ação que corre no Supremo Tribunal Federal é apenas uma medida cautelar. Segundo porque a própria AGU, nesse mesmo processo que corre no Supremo Tribunal Federal, se posiciona contrário à opinião do ministro Flávio Dino. Porque é essa a inteligência do próprio decreto que regulamenta o uso da Força Nacional, que diz que a Força Nacional pode ser convocada por governador do Estado ou pelo próprio ministro, e que a Força Nacional tem o dever de proteger prédios públicos federais, como é o caso na esplanada dos ministérios. Portanto, o ministro Flávio Dino sabia do que ia acontecer e simplesmente optou dolosamente por não utilizar a Força Nacional, deixando a depredação acontecer no dia 8 de janeiro. Para além disso, as imagens do Ministério da Justiça, o ministro simplesmente pediu uma dilação de prazo, essa comissão autorizou a dilação de prazo e depois de mais de um mês, um servidor de quarto escalão do Ministério responde que as imagens não mais existiam. Nesse sentido, senhor presidente, nós indiciamos o ministro Flávio Dino por sua ação e omissão. Presidente, que página? Eu estou tentando acompanhar, mas não estou conseguindo. Não tá Se ele responder. Com a palavra, o próximo aí. Uai, mas voto em o prazo separado, está seguindo. Senhor presidente, colegas parlamentares, da clara omissão do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, dando sequência, desde 2/1 estava no conhecimento do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, que havia riscos de vandalismo e, no entanto, somente em 7/1 tomou-se providência efetiva. Em 7/1 de 23, foram encaminhados ofícios em que Andrei Rodrigues comunica ao ministro da Justiça que as informações de inteligência da PF detectaram intenções de promover ações hostis e danos contra os prédios públicos. No 7/1, foi publicada pelo próprio ministro da Justiça, portaria que dispõe sobre o emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado. Essa autorização ensejou a presença na esplanada de contingente mobilizado, efetivo empregado, de mais de 500 agentes da Força Nacional no dia 8/1. O ministro da Justiça deveria determinar o emprego da Força Nacional. Não o fez. Inexiste qualquer impedimento de seu uso e, ao contrário, a obrigação de emprego da força em casos de risco iminente ao patrimônio federal. Flávio Dino afirmou que não havia recebido alertas da ABIN sobre os riscos de violência e depredação, o que não é verdade. Os alertas da ABIN foram recebidos pela Diretoria de Inteligência do MJ e pelo Tenente-Coronel do CBM-DF. Houve resistência da base governista no âmbito desta CPMI em aprovar e ouvir o comandante da Força Nacional de Segurança Pública. Objetivo? Proteger Flávio Dino. Recusa ao fornecimento de imagens do Ministério da Justiça. Após a autorização do STF, as imagens seguiram sendo negadas sob o argumento de que haviam sido apagadas. O depoente Adriano Machado, fotógrafo da agência Reuters, informou que visualizou efetivo e viatura da Força Nacional de Segurança no estacionamento do MJ. Estava lá, mas não agiu por ordem do Ministério. Extravio e adulteração de livros que registravam a entrada e saída de pessoas do Palácio da Justiça em 8/1. Flávio Dino esteve no Ministério da Justiça desde as primeiras horas da manhã do dia 8 de janeiro e já acompanhado das seguintes autoridades: Celina Leão, vice-governadora do DF, Ricardo Capelli e do coronel Clepter Rosa. Deve ser aprofundada, portanto, senhor presidente, a investigação com indiciamento de todos os participantes da reunião e que, concomitantemente, exerciam posição de comando sobre as forças que atuavam no dia 8 de janeiro ou ainda que obtiveram algum benefício em razão da intervenção. O não indiciamento de G. Dias, que era o ministro do GSI e que concorreu para todos os acontecimentos por sua omissão, torna o relatório da senadora Elisiane Gama falho, inconsistente e politicamente contraditório.
Agora, indiciar outros, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e ainda generais Braga Neto, Eduardo Ramos, entre outros nomes próximos a Bolsonaro, não passa de uma pesca predatória. Concluo. O mesmo governo que se omitiu quanto aos acontecimentos do dia 8, seja pelo GSI ou pelo Ministério da Justiça, tenta impor a narrativa de golpe mediante a ação de terroristas, termo utilizado 64 vezes no relatório da senadora Elisiane. Porém, esse mesmo governo do PT se nega a atribuir ao Hamas a classificação de grupo terrorista, relativizando os acontecimentos que levaram à morte de mais de 1.200 pessoas, maioria civis, em Israel. Para o governo do PT, quem invadiu aqui Congresso, Planalto e STF, promoveu quebra-quebra, sem nenhum tiro, nenhuma morte, é terrorista e golpista. Mas o Hamas, que matou, sequestrou e bombardeou inocentes, aí não é terrorismo, é luta por direitos. Na sequência, fala o senador Flávio Bolsonaro. Obrigado, senador Marcos Rogério. Com essa parte aqui, presidente, é sobre a ciência e a atuação do presidente Lula e o seu indiciamento, os fundamentos. Como é de conhecimento público, no dia 8 de janeiro de 23, Lula estava no município de Araraquara, cujo prefeito é Edinho Silva, do PT. A CPMI desvendou que a ABIN produziu e difundiu entre os dias 3 e 8 de janeiro nada menos que 33 alertas sobre todos os riscos envolvidos nas manifestações de 8 de janeiro, sendo que os 11 mais importantes foram repassados diretamente para o celular do general Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI da Presidência da República, o qual, de acordo com o atual ministro da Defesa, José Múcio, abre aspas, G. Dias é um dos mais fiéis amigos de Lula, fecha aspas. De fato, são inúmeras as demonstrações públicas de amizade, a qual foi confirmada pelo próprio general em sua oitiva perante a CPMI. A presente investigação apurou que Lula havia saído de Brasília no dia 6 de janeiro, mas com destino à cidade de São Paulo, senador Magno Malta, mediante solicitação feita às pressas pelo chefe do gabinete pessoal da presidência, senhor Marco Aurélio Santana Ribeiro. O pedido dessa viagem, encaminhado somente às 8h27 da noite do dia 5 de janeiro, previa que o deslocamento se daria entre os dias 6 e 8 de janeiro, com a finalidade definida como atividade privada. Mas é preciso lembrar que desde o dia 5 de janeiro, ou seja, antes de solicitada a primeira viagem com destino ao município de São Paulo, já havia alerta da ABIN, vinculada ao general G. Dias, amigo íntimo e subordinado direto de Lula, indicando para o risco de manifestações agressivas por parte de uma minoria de mal-intencionados naquele final de semana que se avizinhava. A solicitação de viagem em caráter privado foi encaminhada às 8h27 da noite do dia 5, ou seja, quando diversos órgãos federais ligados diretamente ao presidente da República já tinham plena certeza de que haveria manifestações com deslocamentos para Brasília naquele final de semana. Mesmo assim, estranhamente, o presidente manteve a viagem com finalidade privada. Desse momento em diante, foram várias as mensagens informando sobre o potencial violento de alguns manifestantes que se dirigiam a Brasília. Em outras palavras, senador Magno Malta, quando o presidente Lula decidiu se deslocar para Araraquara, já eram abundantes os avisos de que haveria invasão aos prédios públicos e o impacto violento por parte de alguns manifestantes. Tanto que a base governista aqui busca imputar golpe à PM do DF, porque já havia inúmeros avisos até ali. Todos esses avisos foram emitidos pela ABIN para o então ministro G. Dias e para os integrantes do grupo do Consinsbim, antes de o presidente Lula optar pelo deslocamento para a cidade de Araraquara. Diante do gravíssimo cenário exposto, a postura esperada seria o presidente da República retornar imediatamente a Brasília ou sequer ter saído da capital. Mas, ao invés disso, ele preferiu inserir um novo destino na sua agenda, buscando dar um verniz de oficialidade sobre o seu afastamento, que era privado. No dia anterior às manifestações, ou seja, antes da ida de Lula para Araraquara,
o ministro Flávio Dino chegou a enviar ofício ao governador do Distrito Federal alertando sobre a chegada de manifestantes e o risco das ações hostis e danos aos edifícios públicos. A informação passada pelo ministro Flávio Dino, em pleno acordo com os alertas difundidos pela ABIN e com o relatório sigiloso confeccionado pela Força Nacional, comprova que o fluxo de informações de inteligência na esfera federal era amplo, organizado e envolvia um grande espectro de autoridades, inclusive da Presidência da República, não sendo possível ao chefe máximo da nação, como já é de seu costume, alegar que não sabia de nada. Não se pode esquecer que o Palácio do Planalto tentou esconder as imagens e uma infinidade de documentos sob a rubrica de sigilo. O conjunto de todos esses elementos não deixam dúvidas de que o presidente da República, Lula, já sabendo da possibilidade de depredação, resolveu viajar para a cidade de Araraquara sob a falsa justificativa de que iria acompanhar uma enchente que já vinha ocorrendo há mais de 20 dias. Tudo indica que essa omissão deliberada teve como propósito a colheita de frutos políticos em decorrência dos ataques e também com a criminalização do grupo opositor, que sempre promovia manifestações legítimas, pacíficas e ordeiras. Concluindo, a leniência de Lula teve uma contribuição fundamental para permitir a invasão e a destruição do patrimônio público. Se ele tivesse agido conforme determina o arcabouço de atribuições legais, não abandonado a cidade e impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, em especial o Palácio do Planalto, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos seriam minimizados. Dessa maneira, resta inequívoca a necessidade de indiciamento do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes previstos no artigo 163 do Código Penal e 62 da Lei 9605 de 98. Além disso, de acordo com tudo até aqui relatado, o caso envolvendo a negativa e o extravio das imagens também permite concluir por seu indiciamento pelo crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal. Não há dúvida de que a atuação heterodoxa do presidente da República, que simplesmente decidiu abandonar a cidade e deixar o Palácio Presidencial desguarnecido quando já havia inúmeros alertas sobre a possibilidade de atos violentos, foi tomada de livre e espontânea vontade. Trata-se de omissão deliberada. Por fim, fundamental ressaltar que, embora a compreensão desse voto em separado seja a de que os atos e omissões relativos ao Rio de Janeiro não abrem margem para incidência dos crimes previstos nos artigos 359L e 359M, ambos do Código Penal, é necessária a isonomia de tratamento. De modo que, caso o STF entenda que os agentes públicos que se omitiram devam responder por tais delitos, espera-se, por questão de coerência e razoabilidade, que o mesmo entendimento também seja aplicado para o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, assim sendo, também deve responder por abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, uma vez que ele era o comandante em chefe das Forças Armadas. Como não existe na história da humanidade golpe de Estado sem armas, e os comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados por Lula, já haviam sido nomeados por Jair Bolsonaro, ainda durante a transição dos governos, em dezembro de 22, numa comprovação evidente de que nunca houve intenção do uso da força para a tomada de poder, a responsabilidade de evitar que houvesse o 8 de janeiro era exclusivamente de Lula e seu governo. Passa a palavra ao senador Jorge Seif. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Baseado, senhor presidente, nas informações apresentadas nesse voto separado, fica claríssimo que há uma urgente necessidade de aprimorar nossa legislação em várias áreas. As seguintes propostas legislativas são essenciais e devem ser objeto
de medidas apropriadas para garantir a eficácia do nosso sistema legislativo. Senhor presidente, essa CPMI foi assinada por 246 deputados federais e 40 senadores. No entanto, a comissão acabou sendo majoritariamente formada por membros dos que não assinaram o pedido, que desvirtuou completamente seu propósito. E é fundamental, senhor presidente, assegurar que a minoria possa efetivamente utilizar esse instrumento de fiscalização. E, para isso, apresentaremos a PEC que altera o artigo 58 da Constituição Federal. Propomos ainda, senhor presidente, senhor enquanto jurista, outra emenda constitucional que estabelece que o Supremo Tribunal Federal seja submetido expressamente ao Conselho Nacional de Justiça. O CNJ hoje, senhor presidente, como bem sabes, é responsável pelo controle administrativo, financeiro, disciplinar do Poder Judiciário, conforme a emenda constitucional 45 de 2004. Hoje, o STF não está subordinado a ninguém, faz o que quer, não tem o que fazer. Essa mudança não afetaria a autonomia funcional do Supremo, mas garantiria que a mais alta corte do nosso país também esteja sujeita a mecanismos de fiscalização e correção, coisa que hoje não acontece. E dessa forma, fortaleceria os princípios republicanos de nossa democracia. Também propomos, senhor presidente, uma revisão dos artigos 359L e 359M do Código Penal Brasileiro, que foi inserido na gestão do presidente Bolsonaro através da sanção da Lei número 14.197 de 21. E hoje, senhor presidente, pessoas estão em grave prejuízo pela interpretação desses artigos de forma divorciada do intento da lei, resultando em casos injustos e desproporcionais. É fundamental que as punições, senhor presidente, se limitem ao que realmente deve ser punido. Se vandalismo como vandalismo, se depredação como depredação e não como terrorismo, que o que vemos hoje, a diferença do que é terrorismo praticado pelo Hamas e apoiada por esse governo, inclusive tem membros dessa CPMI que são musas do Hamas, porque assinaram a cartinha pró-Hamas, senhor presidente. Olha que lindo, cartinha de amor, apoiando o Hamas, que decapita criança, que mata, que estupra, inclusive brasileiro, senhor presidente. Além disso, para finalizar, propomos uma alteração no regimento interno da Câmara do Senado, bem como no regimento comum, e é necessário prever que o prazo de leitura para votos em separado como esse que hoje fazemos, nós contamos com a sua benevolência, porque talvez, se fosse no voto, não teríamos esse espaço, por exemplo, para ler esse voto separado. Isso tem que ser um instrumento garantia para quando se discute algo em CPIs ou em CPMIs. Senhor presidente, para finalizar, existem duas passagens bíblicas, o senhor é católico, eu sou evangélico, 90% da população brasileira é cristã, seja católico, evangélico, espírita ou outras linhas. Tem duas passagens muito famosas no Brasil. Uma é a famosa escolha por um ladrão na disputa de... Senador, olha o tempo que ainda falta o senador Magno Malta. Faz parte da mesa, né? Não existe isso não. Bom, senhor presidente, eu espero, né, que a senhora relatora, que hoje traiu sua fé, traiu seu povo e vendeu-se por cargos e por emendas. Mas eu digo sem medo, senadora Elisiane, a semeadura da senhora é livre, mas a colheita da senhora é obrigatória e Deus a julgará. Obrigado. 3 segundos. Sem benevolência? Eu pedi benevolência até a deputada Laura. Senhor presidente, mesmo o meu tempo já sendo consumido, eu gostaria, hoje é o dia do relatório feito pela senadora Elisiane e agora da oposição, os dias que nós vivemos juntos aqui, a despeito dos embates, muitas vezes acalorados, eu agradeço o respeito e pude também exercitar a prática do respeito àqueles que pensam e divergem de mim. O relatório que foi lido por cada membro da oposição, fatiadamente, mas fruto da mesma peça,
esse relatório que nós acabamos de ouvir da relatora, deputada senadora Elisiane Gama, é muito mais uma fantasia do que um documento oficial. Muitas pessoas expostas, vidas arruinadas, muita narrativa, tudo isso para atingir um só homem, Jair Messias Bolsonaro. Nós de oposição estamos apresentando esse relatório porque ele restabelece a verdade, a verdadeira história do dia 8 de janeiro vai ser contada. O fato de ter maioria e uma maioria vota, eu só ganhei 1 minuto, né? Eu queria pedir ao nobre colega Felipe, porque aí ele já me tirou, foi 10. Você já tinha visto, eu já tinha visto. Você está te falando. Sente aí, pelo amor de Deus. Eu fiquei com a incumbência de tratar da questão daqueles que tratei, acompanhei e continuo acompanhando, aqueles que foram às prisões. Palavras, e hoje, além de Bolsonaro, que aparece 835 vezes, bolsonarista 108, Bolsonaro 32, G. Dias e Dino 0, os bolsonaristas acabam de criar um novo tipo, os dinistas ou flavistas, ou, em se tratando do STF, os supremistas, que outrora satanizava. Mas o ministro Barroso, hoje presidente da Corte, disse que o poder político pertence ao STF. E lá no exterior, contando uma verdade, não mentiu, foi sincero e absoluto, o ministro Gilmar Mendes disse: se hoje tem o governo Lula, agradeça ao STF. Não são palavras minhas, não são palavras da oposição, são afirmações feitas pelos membros da própria Corte brasileira. Esses brasileiros que estavam nas ruas, diferentemente do título e da placa que quiseram colar nas suas testas de terrorista, nós estamos diante de um quadro tremendo. Eu comecei aqui falando sobre César Battisti, que foi absolvido pela corte como cidadão de bem e queimou crianças. Estamos diante de um quadro do Hamas. Do Hamas que queima, que estupra, que mata, que sequestra, e tem pessoas que, pontos específicos do relatório. Estou comigo? Pois não. Eu pediria que Vossa Excelência me disse que ainda quer mostrar um vídeo, já mostrasse esse vídeo para encerrar o seu discurso, que Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. É só dizer que, se as pessoas se orgulham da tornozeleira que usa hoje, é como uma pessoa de esquerda que tem orgulho de andar com a camisa de Che Guevara. Cada um gosta daquilo que lhe acha melhor. E a tornozeleira eletrônica, se as pessoas isso usam como orgulho de ser patriota, o respeito devido daquilo que cada um acredita. Eu não vou atropelar o tempo, visto que o relatório nosso é uma peça esclarecedora, com uma linha do tempo da mais clara possível, mas eu gostaria de encerrar, senhor presidente. Encerrada a apresentação dos relatórios, do relatório da relatora e dos votos em separado. Presidente, só que eu quero registrar. Pois não. Conforme colocado pelo senador Espírito Jamin, eu gostaria de incorporar o meu relatório no relatório da oposição que trata do... Perfeitamente, então é um relatório só. Perfeitamente. Então, perfeito. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.